Saudações a todos os inscritos e visitantes do canal do Emissário Cristiano Despertar de Consciência e Escândalos Gospel, gente. Sejam todos bem-vindos. Chegamos à parte 23. O tema será o arrebatamento. Nós vamos fazer aqui um estudo básico, né? Sobre o assunto, para despertar a consciência dos cristãos aí que isso aí é uma grande farsa. Mas prometo que quando acabar essa série, a próxima série vai ser só sobre o arrebatamento. Gente, vai ser um estudo mais completo, mais consistente, para quem gosta de bastante estudo mesmo bíblico. Não perca. Próxima série vai ser só sobre o arrebatamento. E também na parte 24, que é a próxima parte, nós vamos abordar um assunto muito interessante. Eu lhe convido a você assistir e não perder por nada nesta vida. Vai ser sobre o Salmo capítulo 2, verso 12. E vamos pegar dois áudios aí de uma pessoa que tem um currículo gigante na área da teologia. Vários cursos de graduação, mestrado, respeitado, né, no meio acadêmico. E ele jura de pé junto que Salmo 2,12 fala de Jesus, né? Fala para beijar, para adorar o Filho. E muitos crentes desavisados acabam que abraçando a ideia só porque o cara tem um currículo gigante no mundo teológico, né? E o emissário cristiano vai ter que ser obrigado a refutar não a pessoa, né, mas sim a teologia cristã. E vamos ler o Terrilim, no capítulo 2 todinho. E vamos pegar várias traduções de Bíblia e comparar uma com uma. E aí quando terminarmos de lermos o Terrilim, capítulo 2, você vai testemunhar comigo que lá não tem nada de filho, não tem nada de adorar, nada de beijar, né? Então vamos refutar a teologia cristã de uma vez por todas. E também utilizar também várias traduções de Bíblia cristã brasileira. E você vai notar a confusão que os tradutores criam nas suas próprias Bíblias, correto? Bem, antes da gente começar a nossa investigação, nosso estudo sobre o arrebatamento, eu lhe convido calorosamente a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. Deixe seu comentário, compartilhe. Se prepare, gente. O arrebatamento será destronado de uma vez por todas. Solta a vinhetinha. E vamos começar aqui nossa análise deste assunto, né, o arrebatamento, uma linguagem tipicamente cristã, para que os evangélicos aí compreendam, né? Compreendam o que vai ser apresentado aí várias versões de Bíblias, né? Porque dependendo da tradução de Bíblia que for usada, vai dar para tirar mais de uma conclusão, né? Então vamos lá. A definição: a crença de que os fiéis cristãos serão arrebatados da terra com o corpo, sendo subitamente tirados do mundo para se encontrarem, né, com o Senhor no ar. Aí a pergunta aqui, no caso, um texto bíblico, já começamos, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 ao 18, a versão imprensa bíblica brasileira, né? A pergunta: qual era o assunto em questão aqui no contexto, né, gente? Temos que pegar o contexto, né? Diz o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, dos que dormem na morte, essa versão de Bíblia aqui, tá? Dos mortos, nestas duas versões, Marcos Caputinos, uma coisa assim, Missionários Caputinos, essa versão aqui. Para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança.
Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele, dizendo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E aos que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aqui temos um comentário bem interessante. Acompanhe comigo. Evidentemente, alguns membros da congregação cristã em Tessalônica haviam morrido. Paulo incentivou-os sobre os sobreviventes a consolarem-se uns aos outros com a esperança da ressurreição. Ele lhes lembrou que Jesus fora ressuscitado depois de morrer. Portanto, também na vinda do Senhor, aqueles fiéis cristãos, entre eles que haviam morrido, seriam ressuscitados para estarem com Cristo. É simplesmente isso, gente. O contexto diz isso aí. Fala de ressurreição, não fala de arrebatamento, né? Por assim dizer. Uma pergunta aqui, ó. Quem são os que serão arrebatados nas nuvens, conforme declarado em 1 Tessalonicenses 4,17? Vou investigar isso aqui. O versículo 15 de 1 Tessalonicenses capítulo 4 explica que são os fiéis que ficarem vivos para a vinda do Senhor. Isto é, eles ainda estão vivos no tempo da vinda de Cristo. Será que morrerão algum dia? Segundo Romanos 6, 3 ao 5, e 1 Coríntios 15, 35, 36 e 44, verifique essas passagens, né? Eles precisam morrer antes de poderem ganhar a vida celestial, mas não precisam permanecer no estado de morte, né? Na espera da volta de Cristo, serão instantaneamente arrebatados, entre aspas, né? Num abrir e fechar de olhos, né? Para estarem com o Senhor. Aqui, ó, 1 Coríntios 15, 51 e 52, imprensa bíblica brasileira, né? Uma tradução de Bíblia. Também Apocalipse, capítulo 14, verso 13. Confira na sua Bíblia aí que você está acompanhando aí. Aparecerá Cristo visivelmente numa nuvem, levando então os fiéis cristãos para os céus enquanto o mundo observa? Né? Uma interessante pergunta. Vamos ver aqui. Disse Jesus se o mundo o veria de novo com os olhos físicos? Em João 14, 19, na versão imprensa bíblica brasileira, diz o seguinte: ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Olha só, hein? Mas vós, seus fiéis discípulos, me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Aí compare essa passagem com 1 Timóteo 6,16. Tá vendo como é importante outras traduções de Bíblias? Porque não podemos colocar simplesmente a tradução João Ferreira de Almeida como a única absoluta verdade, né? Temos outras ali que rezam de forma diferente, mas praticamente o assunto é o mesmo, né? Mas é bom para você saber qual é a verdade, qual é a mentira, né? Porque tem muitos tradutores por aí que adulteram os textos e colocam ali as suas crenças pessoais para que a Bíblia reflita as suas crenças, né? Qual o significado de o Senhor descerá do céu? Pode Deus descer do céu
conforme se diz em 1 Tessalonicenses capítulo 14, verso 16, sem ser visível aos olhos físicos? Vamos lá aqui o pensamento. Nos dias da antiga Sodoma e Gomorra, Deus disse que desceria e veria o que as pessoas faziam. Vocês lembram lá em Gênesis, capítulo 18, verso 21, imprensa bíblica brasileira? Mas, quando Deus fez aquela inspeção, nenhum humano ouviu. Vocês lembram? Embora os representantes angélicos que ele enviou fossem vistos, no caso João capítulo 1, 18, de modo similar, Jesus, sem ter que voltar em carne, pode dirigir a sua atenção aos seus fiéis seguidores na terra para recompensá-los. Entendeu? Então, gente, a própria Bíblia, ela se explica, né? Não adianta eu colocar minhas crenças ou as suas crenças individuais acima do que está escrito, né? Vamos ver aqui outra questão aqui. Em que sentido, então, verão, entre aspas, os humanos o Senhor virem uma nuvem, né? Jesus predisse, então verão vir o Filho do Homem, Jesus Christ, em uma nuvem, com poder e grande glória. Lucas 21, 27, versão imprensa bíblica brasileira. De forma alguma contradiz esta declaração, ou outras similares a esta em outras passagens. O que Jesus disse, segundo registrado em João 14, 19, considere o que sucedeu no Monte Sinai, quando Deus veio ao povo em uma nuvem espessa, conforme se diz em Êxodo 19:9, versão imprensa bíblica brasileira. Deus estava invisivelmente presente. O povo de Israel viu a evidência visível de sua presença, mas nenhum deles viu realmente a Deus com os próprios olhos. Portanto, também quando Jesus disse que ele viria em uma nuvem, eu acho que deve ser o Goku aqui, né? Só podia significar que seria invisível aos olhos humanos, mas que pessoas na terra ficariam apercebidas de sua presença. Olha só, interessante, né? Tais o veriam com seus olhos mentais, discernindo o fato de que ele estava presente, com entendimento, com sentidos, né? Vamos ver aqui outra pergunta. É possível os cristãos serem levados para o céu com seus corpos físicos, né? É aquela questão que Maria ou alguém lá foi para o céu, né? Com seu corpo físico, né? Diz a versão imprensa bíblica brasileira de 1 Coríntios capítulo 15, verso 50. Diz a versão imprensa bíblica brasileira de 1 Coríntios capítulo 15, verso 50. Digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Será que a experiência do profeta Elias contradiz isso? Porque grande parte dos cristãos dizem que Elias foi arrebatado, mas mas carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, como é que Elias foi para o céu então, né, gente? Vamos tentar aqui decifrar isso aqui. De forma alguma. É preciso entender à luz de que Jesus expressou claramente séculos mais tarde, né, que ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. João 3,13, versão imprensa bíblica brasileira. Aí vamos pegar aqui a história do Elias. Embora Elias fosse visto quando subiu ao céu num redemoinho, isto não significa que ele foi para o domínio espiritual, gente. Não. Por que não? Porque se relata mais tarde a respeito dele que enviou uma carta de repreensão ao rei de Judá, lá no caso de 2 Reis capítulo 2, verso 11. Vamos dar uma olhadinha.
Segunda Reis, capítulo 2, verso 11, a passagem que diz o seguinte: enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo, puxado por cavalos em chamas, separou-os um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho, né? Essa passagem aqui eu me lembro daquele filme O Motoqueiro Fantasma, né? Onde um cavalo em chamas, né? Carregava, enfim, você sabe muito bem na cena, né? Parece que o cavalo do Motoqueiro Fantasma levou Elias para o céu, né? Vamos ver a próxima passagem. Segunda Crônicas, capítulo 21, verso 1. Repousou Josafá com seus antepassados e foi sepultado junto aos reis na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, foi proclamado rei em seu lugar. E mais abaixo do mesmo livro de 2 Crônicas 21, no verso 12 ao 15. Então Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias, nestes termos: assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Davi, teu antepassado. Assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, porque não seguiste os caminhos do teu pai Josafá e os caminhos de Asa, rei de Judá, mas preferiste o caminho dos reis de Israel e levaste Judá e os habitantes de Jerusalém a se prostituírem mediante a idolatria, como procedeu a família de Acabe, e totalmente mataste teus próprios irmãos, da família do teu pai, que eram muito mais honrados do que tu. Portanto, Yahvé, o Senhor, mandará uma terrível praga sobre o teu povo, teus filhos, tuas mulheres e todos os seus bens. E terás uma grave enfermidade, isto é, um tumor no ventre, que irá crescer e piorar até que teus intestinos vazem do corpo. Rapaz, que carta, hein? Olha a lapada que o rei levou aqui, oh my God. Antes que os humanos inventassem aviões, Deus usou ali os seus próprios meios, um carro de fogo e um redemoinho para elevar Elias do solo para o céu, onde os pássaros voam, a fim de transportá-lo para outro lugar, né? Vamos comparar aqui com Gênesis capítulo do 1, 6 a 8 e 20. Leia em casa aí, não vou ler porque é muito grande. Não podemos deixar o vídeo muito comprido, né? Serão os fiéis cristãos talvez levados para o céu em secreto por simplesmente desaparecerem da terra sem morrer? Pergunta interessante. No caso aqui, Romanos 6, 3 ao 5, em imprensa bíblica brasileira, diz o seguinte: porventura ignorais que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Porque se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Olha só o pensamento aqui. O que sucedeu no caso de Jesus estabelece a norma. Seus discípulos, assim como outros, sabiam que ele morrera. Ele não foi restabelecido à vida celestial, senão depois de morrer e ressuscitar. 1 Coríntios capítulo 13, 15, 35, 36 e 44, versão imprensa bíblica brasileira, reza as seguintes palavras: alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E que em qualidade o corpo vem, né? Insensato, o que tu semeias não é vivificado. Se primeiro não morrer, semeia-se o corpo animal, é ressuscitado o corpo espiritual, né, gente? Portanto, a morte vem antes de alguém receber esse corpo espiritual. Não é assim? Tá vendo? É raciocinando, gente. Não é somente a fé, né? Porque se somente for a fé, aí cada um pode inventar a churumela que quiser, né?
Mas como estamos deixando que a própria Bíblia ela se reinterprete a ela mesma, então não vai ser nem a minha nem a sua, né? Vamos uma perguntinha aqui. Serão todos os fiéis cristãos levados milagrosamente da terra pelo Senhor antes da grande tribulação? Mateus 24, 21 ao 22 reza o seguinte: pois então haverá grande tribulação, tal como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora. Não, nem tão pouco ocorrerá de novo. De fato, se não abreviassem aqueles dias, nenhuma carne seria salva. Mas, por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Aí o raciocínio. Não se diz aqui que os escolhidos serão todos levados para o céu antes da grande tribulação. Será que diz? Antes, apresenta-se a perspectiva, junto com seus associados na carne, de sobreviverem na terra a essa grande tribulação. Olha só, aí você lê aí Apocalipse capítulo 7, verso 9, 10, 14. Depois dessas coisas olhei, e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas, e com as palmas das mãos, e clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. Estes são os que vêm da grande tribulação, né, gente? Tá vendo? Então, para alguém vir de algo, precisa ter entrado ou estado nele. Portanto, esta grande multidão tem de ser pessoas que passaram realmente pela grande tribulação e saírem dela quais sobreviventes, né, gente? Que proteção haverá para os verdadeiros cristãos durante a grande tribulação? Diz aqui no caso Romanos 10, 13, versão imprensa bíblica brasileira: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sofonias 2, 3. Vós todos os mansos da terra, que tem disposto por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Também você deve ler também aí, no caso, Isaías 26, 20. Vamos ler aqui também? Livro de Isaías, capítulo 26, verso 20. Eia, povo meu, entra nos teus aposentos, esconde-te por um pouco de tempo, até que a ira do justo tenha sido satisfeita. Serão levados todos os verdadeiros cristãos para o céu depois da grande tribulação? Mateus capítulo 5, verso 5, versão imprensa bíblica brasileira. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Salmo 37, 29. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Aí veja também o versículo 10, 11, 34, Salmo 37. 1 Coríntios capítulo 15, verso 50. Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Então vocês lembram aquela passagem de Apocalipse, né? Onde Deus reina no céu e Cristo aqui na terra? Pois é, Jesus vai reinar aqui na terra com a Nova Jerusalém e tal, né? Então Jesus não vai herdar o céu, ele vai dar aqui a terra, segundo lá o que diz Apocalipse, né? Então você que espera morar no céu, esqueça, você vai morar aqui na terra, porque lá ele fala lá que eis que eu crio novos céus e uma nova terra, né? A terra que temos hoje não vai ser como era, vai ser futuramente, né? Vamos ver aqui. Por que são alguns cristãos levados para o céu para estarem com Cristo? Aí vai entrar o que eu falei aqui. Apocalipse 26,
serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. E a última pergunta aqui no estudo é o seguinte: por que são alguns cristãos levados para o céu para estarem com Cristo? Aí diz o seguinte, Apocalipse capítulo 20, verso 6, versão imprensa bíblica brasileira. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Olha só. Então você que é crente, que é religioso da cristandade, evangélico, que tem uma fé de você um dia morar no céu com Jesus, esqueça, porque Apocalipse fala que Jesus vai herdar na terra, vai morar aqui na terra, vai reinar aqui na terra. Eis que faço novos céus e nova terra, Deus reinando no céu e Jesus aqui na terra. Então você esqueça de morar no céu, tá, gente? Visto que hão de reinar com Cristo, tem de haver pessoas sobre as quais reinarão. Quem são essas pessoas, né, gente? Aí Mateus 5:5 e Salmo 37, né, gente? Aí temos uma aqui, ó, olha só. Será que os que vão para o céu irão retornar à terra para viver para sempre aqui no paraíso aqui, né? Porque se vai ser um novo céu, nova terra, não vai ser mais como antes, vai ser um paraíso, né? Provérbios capítulo 2, verso 21. Os retos habitarão a terra, em outra versão, morarão na terra, e os íntegros permanecerão nela. Note que o texto não diz que tais pessoas íntegras retornarão à terra, mas permanecerão nela. 1 Tessalonicenses 4:17, versão imprensa bíblica brasileira. E assim estaremos, os cristãos arrebatados para o céu, para sempre com o Senhor, né? Então, através desse pequeno estudo básico, deu para se notar que a cristandade, ela traz uma confusão sobre o assunto arrebatamento. E aí, como existem várias denominações cristãs por aí, né? Então você pega 10 denominações que acreditam em arrebatamento. Cada uma delas vai dar uma versão diferente daquilo que acreditam. Então você vai perceber que não há uma união de pensamentos entre os 10, né? Há uma confusão. Então esse método que eu utilizo, deixando que a própria Bíblia, ela mesma se interprete, é uma maravilha. Entendeu? Claro, tem que ser com sabedoria, com ciência, né? E praticamente aí mais um paradigma aí foi refutado com sucesso.